da República afirmou antes de deixar o país, com destino à Guiné Equatorial, que logo após a constituição da nova Assembleia Nacional irá diligenciar no sentido de formação do novo governo. Evaristo Carvalho disse estar consciente que seguirá os parâmetros constitucionais em vigor no país. O chefe de Estado disse que terá a obrigação de chamar aquele partido que estiver no primeiro lugar para formar o governo. Eu já tenho em conta as diligências que eu desencadearei logo após a constituição da nova Assembleia Nacional. Portanto, no que respeita à recondução ou formação do outro governo. E estou consciente que seguirei os trâmites constitucionais legais em vigor. E quais são esses trâmites? Primeiro, esperar a publicação oficial dos resultados finais pela Comissão de Apuramento Geral. Segundo, esperar que a nova Assembleia seja constituída, a Assembleia Nacional Representativa seja constituída, e a partir daí diligenciar, na qualidade de Presidente da República, os expedientes que permitam, face aos resultados finais, que permitam a recondução do governo ou formação de um outro, como estabelece as regras constitucionais e legais. A quem é que o senhor chamaria para formar o governo? Bom, naturalmente, tenho a obrigação de chamar aquele partido que estiver em primeiro lugar. O partido que vence, mesmo com maioria simples, é ele que devo chamar o primeiro. Os da oposição, nomeadamente MLSTP-PSD e a coligação PSD-MDFN-UDD, consideram ilegal o comunicado da Polícia Nacional que decidiu proibir a realização de manifestações ou concentrações nos lugares públicos por questões de segurança. Os partidos políticos de oposição tomaram conhecimento de um comunicado da Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe, pelo qual ficam proibidas, a partir desta data, e nas 72 horas seguintes após o pronunciamento do Tribunal Constitucional, os resultados finais das eleições legislativas, autárquicas e regional, todas e quaisquer manifestações e concentrações nos locais públicos ou abertos ao público em todo o território nacional. O pretexto é apelar à calma e à tranquilidade de todos os cidadãos e evitar a prática ou a incitação à violência, pondo em causa a segurança nacional. Nestes termos, venho dizer o seguinte: onde foi a Polícia Nacional buscar competências para suspender direitos fundamentais dos cidadãos e criar um estado de exceção no país? No referido comunicado, é a própria Polícia Nacional que faz referência ao direito fundamental de reunião e de manifestação previsto no artigo 34º da Constituição da República Democrática de São Tomé e Príncipe, que estabelece que os cidadãos têm o direito de se reunir pacificamente e sem armas, mesmo em lugares abertos ao público, e que a todos os cidadãos é reconhecido o direito de manifestação nos termos da lei. O motivo do apelo é nobre e louvável, porém o instrumento utilizado é abusivamente desproporcional, ilegal e inconstitucional e constitui uma manifesta usurpação de poderes. A Polícia Nacional está a assumir poderes que a Constituição não lhe permite, no Estado de Direito Democrático que é o nosso. Ou seja, acabou de declarar uma espécie de estado de sítio ou de emergência, figuras jurídicas previstas no artigo 80º da Constituição, como competência própria do Presidente da República, o qual só pode exercer depois de ouvir o Governo e obter a autorização da Assembleia Nacional. Ou seja, a Polícia Nacional
estão a assumir e usurpar de forma grosseira poderes próprios e exclusivos do Presidente da República, e isso é inaceitável. Nos termos do artigo 1º, número 6 de 2014, a Polícia Nacional é uma força paramilitar de segurança pública e ordem interna, com funções de defesa dos direitos pessoais, liberdades e garantia dos cidadãos, defesa da legalidade democrática e garantia de segurança interna, da harmonia com o disposto na Constituição e demais leis. Em Estados democráticos, não cabe nunca a polícia legislar, alterar ou suspender os direitos fundamentais ou a ordem constitucional. Cabe tão só velar pelo bom exercício desses direitos, reprimir o âmbito estritamente legal em casos de incumprimento ou abuso desses direitos. A Ordem dos Advogados, numa declaração esta sexta-feira, considera de ilegal o comunicado da Polícia Nacional. A Polícia Nacional, nós consideramos que esta suspensão, e houve uma suspensão dos direitos fundamentais do cidadão, vem, portanto, criar uma situação que nós consideramos que é uma situação de um estado excepcional, ou pelo menos é o que parece. Portanto, o motivo, não obstante aquilo que foi alegado seja plausível e compreensível, esta, portanto, medida, esta violação de um direito fundamental, neste caso através do comunicado, vem, para nós, é ilegal, é inconstitucional e também constitui aquilo que nós chamamos de usurpação dos poderes. Porquê? Porque esta conduta fere a Constituição, o que dá a entender que se está a declarar um estado de sítio ou de emergência, pois nós sabemos que no artigo 80 da Constituição da República, só o Presidente da República, através de uma autorização da Assembleia Nacional e antes de ouvir o Governo, é que poderia efetivamente se tomar essa medida. O Primeiro-Ministro, em entrevista à imprensa, afirmou que a decisão do Comando-Geral da Polícia Nacional deverá ser cumprida devido ao clima de ameaça muito concreta que paira no país. O chefe do governo revelou ainda ontem que 4 homens armados foram à residência do vice-presidente da Assembleia Nacional, Levi Nazaré, em Pinheira. Patrício Trovada sublinhou que todos aqueles que não estiverem de acordo com o comunicado da Polícia Nacional de proibir manifestação ou consideração pública deverá recorrer aos tribunais. A Polícia Nacional, em conformidade com as suas responsabilidades e também, evidentemente, no acerto com o governo, e mediante toda uma série de informações que nós temos sobre a situação de segurança nacional, e porque a obrigação nossa é de nós protegermos todos aqueles que querem manifestar, para poderem manifestar em paz, em segurança e sem nenhum risco para eles, como para as outras pessoas que não fazem parte das manifestações, achamos por bem suspender nesse período as manifestações e as concentrações públicas. Para tal, essa decisão foi suportada em normas, em leis, e é para ser respeitada por toda a gente. Conforme reza a vida numa sociedade democrática, quem não estiver de acordo pode recorrer e recorre aos tribunais se considera que a decisão desse governo, como de qualquer governo, fere a lei e
e nesse caso, segundo aquilo que me disseram, consideram que fere a Constituição. Então, eles que recorrem. E em sede própria, iremos ver se realmente o governo está a cumprir a lei ou não está a cumprir a lei. Mas essa decisão é para ser cumprida. Ninguém pode vir dizer que foi uma decisão baseada numa lei, não estou de acordo e não vou cumprir. Só se de facto o tribunal disser que o governo violou uma lei, uma norma, e pedir para repor as coisas. Do momento, toda a gente vai ter que cumprir. E essa atitude de querer levar o país para a desordem, os santomenses têm que analisar isso muito bem. Eu não vou dizer todos os elementos que fundamentaram a decisão da Polícia Nacional, mas todos os santomenses que têm acesso à rede social podem ver qual é o clima que existe na rede social. De ameaças, de dizerem que vão para a manifestação com armas, de ameaças muito concretas. Nós tivemos o caso da juíza que viu o seu carro incendiado, ameaças à família das pessoas. Nós, ontem à noite, na Pinheira, o vice-presidente da Assembleia Nacional, Levi Nazaré, que tem lá uma propriedade, a propriedade foi visitada por 4 homens armados, numa carrinha dupla cabine, vestidos com as cores do ADI, que ameaçaram com arma o guarda. A Polícia Judiciária está a tratar do assunto. Por isso, nós estamos no mundo real, em que, pela primeira vez em São Tomé e Príncipe, um partido que pretende que ganhou as eleições, quando ele sabe que ele não chegou primeiro, por isso não ganhou as eleições, quer a todo custo intimidar as pessoas, ele mais alguns da coligação, intimidarem as pessoas, ameaçarem as pessoas, os juízes, etc, etc. Bom, então, eu falo para todos os santomenses e todos os residentes em São Tomé e Príncipe e a comunidade internacional. Esse tipo de comportamentos são inaceitáveis e não vão ser aceitos por ninguém. Nós temos um processo eleitoral que não finalizou. Tem havido contagem e verificação dos resultados. Em sede do Tribunal Constitucional, conforme reza a lei, acho, artigo 159, o Tribunal Constitucional vai ter que reapreciar os votos nulos. Necessariamente, para tal, tem que haver um mecanismo. Não sei se as urnas deverão ser conduzidas para a sede do Tribunal Constitucional, mas nós estamos dentro da legalidade. Se houver alguma desconfiança, caberá ao Tribunal Constitucional pedir assistência, observadores, televisão, aquilo que eles acharem convenientes para, de facto, dar mais garantia às pessoas e evitar que se tenha esse clima de desconfiança. Agora, que haja pessoas face à situação, que é uma situação que nós sempre vivemos cá em São Tomé e Príncipe na normalidade e na paz, começam a ameaçar outros santomenses, vão à casa dos santomenses, ameaçam de queimar casas, até deputados eleitos da oposição, que são suspeitos de talvez poderem não estar bem seguros e que poderão negociar com a ADI, são ameaçados. Bom, não é normal. O chefe do governo santomense afirmou em entrevista à imprensa que quem chegar primeiro é que deve ter a iniciativa de formação do governo. Conforme reza a Constituição, conforme também foram as declarações do Presidente da República, conforme é a praxis em qualquer país democrático com uma Constituição do mesmo tipo que a nossa, quem governa é quem ganha as eleições. Quem é chamado, no caso de uma maioria relativa, quem é chamado primeiro é quem chegou primeiro. Cabe a ele procurar as melhores condições de sustentabilidade e cabe ao Presidente da República apreciar
se de facto há condições para que quem chegou primeiro governe. Isso faz sem pressão. A maioria dos santomenses escolheu o programa do ADI. E que toda a gente, enfim, que boa parte dos santomenses conhecem. Uma parte dos santomenses escolheu o programa do MLSTP. Outra parte dos santomenses escolheu o programa da coligação. Todos têm que ser respeitados, todos têm direito, mas quem chegou primeiro é que tem que ter a iniciativa. O ADI, chegando primeiro, tem que tomar em consideração aqueles que querem baixa dos impostos, baixa do preço do transporte, baixa do combustível, baixa das propinas, baixa dos medicamentos. E tem que ver se há uma possibilidade da harmonização com aqueles que defendem essa política. A coligação falou de liberdade de imprensa, de coesão, de oportunidade para toda a gente, etc, etc. Sim, tem 5 mandatos. A ADI, sendo um partido mais votado, sendo o primeiro, tem que olhar e ver qual é a possibilidade do entendimento. Porque o que está em causa é São Tomé e Príncipe. Agora, as pessoas pensam que vão ameaçar o ADI, vão ameaçar o Estado, vão criar o caos, porque só estão com stress que o poder pode escapá-los. É muita irresponsabilidade. E eu acho que todos os santomenses têm que se levantar como uma só pessoa e dizer a essa gente, basta, basta, basta. Porque, eu já disse e volto a dizer, queimar é rápido, matar é instantâneo, dar a vida, construir demora muito tempo. E nós estamos a passar uma imagem muito grave, negativa e triste para o exterior. Eu quero lembrar que toda a gente daqui, teoricamente, fala de São Tomé e Príncipe, plataforma de serviço, turismo, não sei o que, não sei quantos. Ora, comportando-se assim, estamos a afugentar os turistas, estamos a pôr nas redes sociais tantas informações que toda a gente acha que São Tomé e Príncipe tornou-se um daqueles países que infelizmente às vezes aparece na imprensa internacional, países perdidos, e vamos ter muita dificuldade se nós continuarmos assim a recuperar a nossa imagem. A oposição já destruiu muito esses últimos dias. E é bom que isso cessa para o bem de todos os santomenses. Todos que me conhecem sabem que eu não estou agarrado ao poder. Sabem disso. Já fui 3 vezes primeiro-ministro. Por conseguinte, eu gosto de ser parte da solução, nunca sou parte do problema. Mas quando as pessoas procuram problemas, sobretudo violando a lei, eu, nas minhas funções atuais, eu tenho que defender a lei. Eu tenho que defender o Estado e eu tenho que defender todos os santomenses. Uma entrevista do primeiro-ministro e chefe do governo para acompanhar depois do telejornal. Os partidos da oposição, reunidos em conferência de imprensa, afirmam que a coligação é para valer. Olegar Tini e Osvaldo Vaz disseram que os deputados eleitos irão manter-se firmes. Se haveria a possibilidade de fazer esta aliança com o ADI? Bem, no que nos toca, as posições têm sido claras, têm sido públicas, de que nós, em conjunto, vencemos essas eleições e temos margem suficiente do ponto de vista de suporte parlamentar para constituir governo. Esperamos é que decorra naturalmente, decorra toda a tramitação necessária para que os partidos sejam chamados para a eventual constituição do governo. O nosso acordo é mesmo para valer. O MLSTP e o PSD acredita na firmeza dos seus deputados? Sim, acreditamos. O próprio povo acreditou, por isso é que votou. E caso isso venha a acontecer? O que é que vem a acontecer? De uma eventual aliança de alguns deputados do MLSTP? Isso está fora da nossa hipótese. Nós não temos este caso.
E não vai acontecer. Os deputados estão firmes, nós temos uma coligação com o objetivo de governar São Tomé e Príncipe, porque assim quis o povo. E os deputados não estão acima do povo. Da sociedade civil para a boa governação, que reúne cerca de 10 ONGs, como o FONG, STP, Zatonadil, STEPAP, AGEI, ASMJ, Marapa, CIP, STP e PDHEG, num comunicado condena qualquer ato de violência que põe em causa direitos e princípios democráticos. A rede exorta as lideranças santomenses a pôr os interesses da nação acima dos partidários e evitar a multiplicação de intervenções e manifestações públicas até a publicação dos resultados gerais. A rede da sociedade civil para a boa governação insta as autoridades competentes a pautar literalmente pelo cumprimento escrupuloso das leis e proceder à divulgação antecipada de informação do público, evitando assim especulações e, por conseguinte, conferir maior transparência e credibilidade a todo o processo eleitoral. A Federação Zambéense de Futebol, também através de um comunicado, decidiu suspender o Campeonato Nacional de Futebol. A Federação considera que, tendo em conta os incidentes ocorridos pós-ato eleitoral e a instabilidade que se verifica no país, poderão pôr em causa a garantia e segurança dos campeonatos de jogos. Vamos continuar com outras notícias do âmbito nacional. O projeto Futebol na Escola, organizado pela ONG Núcleo Solidário de São Tomé e Príncipe, realizou hoje na Escola Básica de Batipá um convívio com os meninos que culminou com a entrega de algumas bolas de futebol e a apresentação do cantor Sócio de La Vega. Foi assim que começou o Dia dos Meninos da Escola Básica de Batepá, com as músicas do cantor Sócio de La Vega. Os meninos e os professores congratularam-se com a iniciativa, pois a satisfação foi notória nos seus rostos. Achei boa iniciativa, tendo em conta que a pessoa não precisa ter muita coisa para fazer um gesto. Uma parte daquilo que a gente tem pode servir para toda outra pessoa, desde que a pessoa tenha vontade de partilhar um pouco daquilo que se tem. Eu brinquei, vi, dancei, cantei. Conheceste algum cantor aqui hoje? Sim. Qual? Sócio de La Vega. Gosta de jogar? Sim. Agora, se recebeste bola, vai jogar? Sim. Quem fizeste hoje mais aqui? Brinquei, estudei. Conheceste algum cantor? Sim. Sócio de La Vega. Uma iniciativa da ONG NUST que aproveitou para fazer a entrega de bolas de futebol no âmbito do projeto Futebol na Escola. E nós estamos aqui dentro do nosso projeto que é Futebol na Escola, para mais uma vez distribuir algumas bolas para incentivá-los à prática de futebol, em suma a prática do desporto. Mas também aproveitamos tudo isso para sempre deixar uma mensagem a eles. A primeira mensagem que nós deixamos é que eles devem estudar efetivamente para que possam ser homens de amanhã, homens e mulheres de amanhã, e que eles também devem estar unidos e que nós não precisamos de muito para partilhar. Em suma, é esse nosso objetivo para nossas crianças, porque nós acreditamos efetivamente que as crianças, elas são crianças hoje, mas amanhã serão homens e mulheres, e se assim é, eles serão o futuro do país. A ONG NUST a realizar atividades com alunos da Escola Básica de Batepá. Duas senhoras vítimas de câncer da mama decidiram, numa conversa aberta, passar testemunho junto às outras mulheres com vista a prevenir contra a doença que ultimamente tem sido diagnosticada em São Tomé e Príncipe. Passar testemunho às outras mulheres de tudo quanto passaram durante a doença do cancro da mama
constituiu o principal objetivo desta conversa aberta levada a cabo por estas duas jovens que ainda se encontram em tratamento com vista a fazer diminuir e prevenir as outras deste tumor maligno que desenvolve como consequência de alterações genéticas em alguns conjuntos de células de mama. Temos passado por um momento difícil desde o ano passado, há já mais ou menos um ano, que é tratamento de cancro de mama. E como aqui no Príncipe, e acho no geral, quando se ouve falar cancro, as pessoas ficam muito assustadas e pensam logo, vai morrer. Nós queríamos passar um bocadinho da nossa experiência para as pessoas perceberem do que se trata, que é para ficar alerta, mas não é para alarmar. É para ter cuidado, para se perceber alguma alteração que haja e procurarem ajuda, caso seja necessário. Nós não queríamos nada formal, era criar um contexto descontraído para as pessoas exporem as suas dúvidas e nós conseguirmos explicar. A minha história começou comigo mesmo, né? Um belo dia eu acordei e notei que tinha um caroço na mama. Aí eu fui para consulta aqui no Príncipe e receitaram-me, a doutora me deu um gel que é para passar no seio. E depois daí, alguns dias eu fui para Santo Tomé. Fui fazer uma ecografia. E na ecografia o médico disse que o que eu tenho que é algo estranho. Uma passagem do testemunho que deixou emocionada as presentes que decidiram abraçar a causa. Como mulher sinto-me triste por ver o quanto elas sofreram, o que elas passaram, porque basicamente elas estão aqui a falar da sua experiência, né, assim posso dizer, com esta doença. E sinto-me muito triste por ser mulher e por essa doença atingir o maior número das mulheres. As nossas senhoras que estavam no tratamento do câncer em Portugal, hoje elas voltaram e querem trazer a sua experiência como vítima do câncer e também relevar, também fazer as mulheres entender como prevenir esta causa que nós estamos hoje a debater. Para as senhoras que estão em casa, que não pude aparecer por causa da chuva também, porque foi convidada todas as mulheres de uma forma geral, não só da MP, também de uma forma geral, é que busca a informação de outras que estão cá, para poder saber como prevenir essa doença, que é uma causa que está mesmo a assolar a nossa comunidade. As vítimas da doença deixou, por outro lado, conselho a todas as mulheres da região e não só. Que fiquem atentas, muito atentas ao seu corpo. Primeiro sinal de alteração. Qualquer alteração que tiver, procurem médico. Se não estiverem satisfeitas, procurem outro, até ficarem completamente satisfeitas e descansadas. A todas as mulheres, após a menstruação, fazer a palpação, levantar o braço, começar da axila, o seio, a fazer a palpação, a ver. Assim que notar qualquer coisa diferente, procurar o médico, conversar com o médico. Quanto é tempo, que quando é diagnosticado como é que eu posso dizer, a tempo, tudo tem solução. Vítimas da doença do cancro da mama, passando o testemunho do referido tumor maligno numa conversa descontraída, junto às outras mulheres. Está marcado mais ou menos 17 horas. Celebrou-se esta quinta-feira o Dia Mundial da Visão. No quadro das celebrações, a equipa afeta os serviços de oftalmologia, tem desencadeado consultas, operações e transmitir mensagens de prevenção dos problemas relacionados com a visão. O Mundial da Visão é celebrada todos os anos na segunda quinta-feira do mês de outubro. Acompanhar e alertar a população para a consciencialização dos problemas que afetam a visão são alguns dos propósitos dos profissionais da oftalmologia para este ano de 2018. Uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde em que nós pretendemos acompanhar, portanto, esse dia e a Visão 2020, essencialmente alertando e
permitindo uma consciencialização dos problemas que afetam a visão de uma forma mais séria, como a cegueira, a deficiência visual e a reabilitação dos portadores de deficiência visual. Pronto, é dessa maneira que nós propusemos a elaboração de alguns pósteres e de alguns avisos para a população, fazerem a triagem, terem cuidados especiais em termos da prevenção dos acidentes, de modo a minimizar, portanto, as patologias. Ao nível nacional, os serviços de oftalmologia, que há mais de 9 anos têm contado com o apoio da cooperação portuguesa, através do Instituto Valdiflor, conheceu algumas melhorias. A situação da visão em Santo Tomé e Príncipe está mais ou menos normalizada, tendo em conta, há mais de 10 anos, que o Instituto Valdiflor tem participado ativamente no controlo da saúde ocular aqui em Santo Tomé e Príncipe. Nós que em Santo Tomé temos um médico oftalmologista, que é o cubano, e o serviço está composto por 6 técnicos. E, por enquanto, nesses anos todos temos dado conta do serviço até então. Segundo os serviços de oftalmologia, no país, o problema mais frequente é o glaucoma. Nós, santomenses, padecemos muito de uma doença chamada glaucoma, que é uma doença silenciosa que destrói o nervo óptico e que leva uma pessoa a cegueira silenciosa. Se não há um alerta da população no sentido de uma vigilância por meio de um exame muito simples, que é medir a tensão ocular, muitas vezes a doença vai silenciosamente evoluindo, não dá sinais de início e quando dá sinais já infelizmente de uma forma já muito próximo de uma forma terminal de cegueira. As razões que levam ao aparecimento frequente do glaucoma em determinadas populações, não é só aqui em São Tomé, há outras populações distribuídas pelo mundo particularmente sensíveis a essa doença. O nervo óptico tem uma fragilidade que não aguenta, digamos assim, uma tensão acima do normal e pensa-se que são fatores essencialmente genéticos, constitucionais. Poderá haver alguns erros no nosso dia-a-dia, os cuidados gerais de saúde, as medidas em relação à alimentação, em relação ao controle da tensão arterial, à ingestão de álcool, ao excesso do tabaco, tudo isso são circunstâncias gerais que podem contribuir para um agravamento do glaucoma. Luís Pereira diz ainda que pensa-se que fatores genéticos, ainda por definir, sejam os responsáveis pela manifestação mais frequente destes problemas. No entanto, acrescenta que as faixas etárias variam dependendo do tipo de patologia. Por isso, o caminho escolhido é a aposta na prevenção, olhando para uma criança logo à nascença e perceber se ela tem ou não alguma anomalia ocular. Veja, depois de intervalo, viagem inaugural do voo mais longo do mundo. E assim concluímos o telejornal. Em nome de toda a equipa, boa noite.